Olá, povão, tudo bem? Eu vou fazer aqui o meu review sobre o filme Não Olhe Pra Cima. Acho que muita gente já fez review, já fez vídeos muito bons sobre o filme, mas eu quero apontar aqui 5 críticas que foram feitas aos cientistas. Porque eu acho que o filme tem muito essa pegada, né, de você olhar também para a divulgação científica e para os cientistas e fazer também a crítica a eles. O filme não é nada sutil, ele é quase uma comédia meio pastelão, assim, meio absurda, né? Eu particularmente gostei, um filme que foi bacana, porque quem tá fazendo divulgação científica vê esses absurdos todo dia. Todo tipo de absurdo que você puder imaginar, a gente ouve todo dia. Então acaba tendo um alívio ali com aquele... tipo, isso eu já vivi. Então eu acho que isso é o sentido mais bacana pra mim, que me marcou o filme, né? E eu acho que tem alguns pontos ali de críticas que eu olho pra mim mesmo para tentar entender em que medida também a gente colabora para reiterar esses comportamentos inadequados, né, de parte dos cientistas. Não é por ordem, tá? São 5 na ordem que eu lembrei aqui, aleatório, tá? Fica aí pra gente conversar. Meu nome é Luciano Lacerda, eu sou historiador, mestre em História e doutor em Educação pela PUC São Paulo. Fiz o pós-doutoramento no Departamento de Psicologia da UFSCar. Como eu disse, não é por ordem, né? Eu vou falar das críticas da maneira que me aparece aqui. Uma delas, e talvez a mais forte, né, é a sedução do poder, que é um estágio pelo qual passa o Randall Mindy, né, Dr. Randall Mindy, que é o personagem do Leonardo DiCaprio. Ele começa avisando pro governo que tem um meteoro, que vai cair e tal. Todo mundo já sabe que se eu vou fazer um review aqui, eu vou fazer spoiler, tá? Eu vou falar spoiler. Então, se não quiser ter spoiler, se não assistiu ainda, assiste lá, depois volta. Ele vai lá e se associa ao governo e passa a fazer propaganda, ir aos programas de televisão e se deliciar com digamos assim, com as vantagens do poder, né? Aí representado especificamente até pela relação que ele estabelece com uma jornalista, que é uma pessoa rica e tal, e é uma pessoa muito diferente da história dele. Quando eles vão contar o que eles fizeram, né? Cada um tem uma história muito diferente. E ele fica seduzido pelo poder, como muitas pessoas da academia ficam seduzidas pelo poder também. Seja um presidente, seja outro. Eu não estou falando de um presidente específico, não. Estou falando de todos. Quando você tem acesso a lugares de poder, isso é um reforçador que vai moldando o seu comportamento até o seu comportamento poder ficar totalmente subalterno de uma corrente de poder. Aliás, ela pode estar na situação ou pode estar na oposição também, né? Eu acho que poderíamos até fazer essa mesma comparação com as redes sociais, né? Porque você tem ali um certo poder naquela exposição, quando você se alia a um grupo político específico, você vai nadar nessa onda aí. Eu, por exemplo, eu tenho um histórico muito interessante aqui no canal, né? Que num vídeo chamado de Bolsominion, no outro chamado de comunista, no outro... Por quê? Porque eles não me importam, esses políticos nenhum me importa. O que me importa aqui é eu tentar me comportar sob controle dos dados científicos. Essa é a minha ideologia aqui, que eu tento levar, né? Mas isso é, de fato, muito importante. O Antonio Gramsci, que foi um grande pensador italiano, ele chamava esses intelectuais, que eram intelectuais que estavam a serviço de um certo projeto ideológico / de poder, de intelectuais orgânicos, que ele não via como uma coisa negativa, ele via como uma coisa positiva. Eu já vejo como uma coisa negativa. Eu vejo tal qual o Milton Santos. Eu lembro que o Milton Santos tem uma entrevista dele na Caros Amigos, que era uma revista muito boa que tinha na época, não existe mais, acho que não existe mais. E aí ele dizia assim, quando o Fernando Henrique Cardoso pisou no palácio, né, ele deixou de ser intelectual, porque o intelectual ele precisa olhar para tudo criticamente, ele precisa ser o chato do rolê, né? E quando você se associa a um projeto de poder, seja de direita, de esquerda, não interessa isso, você está a serviço daquilo. Você não vai olhar para a contradição, você não vai botar o dedo na ferida, né? Então eu acho que essa crítica é uma crítica muito pertinente. Dentro da própria narrativa, depois o próprio Dr. Randall Mindy se converte e passa a fazer um outro percurso para combater essa ideia negacionista, mas é uma sedução que acontece e é muito visível quando a gente olha para todas as esferas do poder no mundo inteiro. A segunda é a incompetência da comunicação, talvez essa seja a maior, né? A incompetência da comunicação dos cientistas. Primeiro tem lá aquele tom mais burocrático, querendo explicar os cálculos e tal. E quando naquele momento, naquele contexto, era importante ter uma mensagem clara
direta, como depois a personagem principal, que deu o nome até ao cometa, né, fez no bar, né? Olha, eles estão querendo deixar o cometa vir para eles poderem explorar ouro e diamante. Nem era ouro e diamante, eram outros metais. Mas ouro e diamante, eles são, na verdade, rochas que representam ali a riqueza, né, a exploração. Era muito mais fácil falar isso do que falar o nome daqueles metais raros ali que, de fato, eles estavam querendo explorar. Então, ali ela demonstrou a verdadeira ideia de divulgação científica, clareza, transparência, didática, falar a língua das pessoas, né? Ainda que eu entenda que, e talvez nesse sentido eu me oponha um pouco ao filme, mas é porque o filme está falando de uma situação, apesar de hipotética, mas específica, né? Que eu entendo que a gente sempre tem que fazer a divulgação com o olho no peixe ou no gato, ou seja, eu falo dos resultados da ciência e falo do método científico. Eu falo de como que eu atingi aquele resultado, para que as pessoas possam se formar, se preparar para interpretar outras coisas que eles vão receber na frente, né? Você simplesmente entregar o dado científico ali não é uma coisa vantajosa, né? A longo prazo ela acaba sendo desvantajosa, porque outras pessoas, né, picaretas, vão entregar outras informações também dizendo que é ciência, e se o indivíduo não souber discriminar o que é um método científico, ele não vai para frente. A terceira crítica que eu achei muito legal aos cientistas, talvez mais precisamente ao mundo acadêmico, é a ideia do pedigree acadêmico. Porque quando os dois professores chegam lá para denunciar esse cometa, que está chegando o cometa, etc e tal, eles falam, mas você é de que faculdade? Da Faculdade Estadual do Michigan. Tipo, deixa que a gente vai perguntar para o MIT, a gente vai perguntar lá para, sei lá, Berkeley, para outras universidades, como se o que tivesse importância era o pedigree acadêmico e não as evidências científicas disponíveis. Tá ligado a toda essa discussão que eu falei com vocês, né? Do que a gente ouve todo dia. Mas você não é tal coisa. Mas você não é tal coisa. Mas fulano é mais que você. Quem fala não interessa para a ciência. Não interessa. Só o que interessa é que é falado, se aquilo que é falado corresponde às evidências científicas disponíveis. Então não interessa se é MIT, não interessa de quem que é, se é Stanford, não interessa. Esse pedigree acadêmico, ele faz sentido do ponto de vista da carreira, você querer ter uma formação numa boa universidade, mas se alguém está te fazendo uma afirmação, não interessa de que universidade ele vem. O que interessa é, deixa eu olhar os dados que você tem aí, cadê as fotos, cadê os cálculos, deixa eu ver. Isso que era o importante. Quando existe uma disputa de vaidade, meu Deus, é gigante. Olha, eu falo assim, quem acha que Bolsonaro e Lula têm uma disputa política muito renhida é porque não conhece universidade. Porque em universidade é uma coisa impressionante a politicagem que tem dentro. Não é politicagem no sentido de relação com o partido político. É a disputa de ego, de burocracia, de controle do aparelho entre as pessoas que atuam ali. É um negócio descomunal, assim, sem palavras para descrever. Quem é da academia diz para mim se eu estou mentindo ou não estou mentindo. Quarto ponto, eu acho que é o fato de vocês não curtirem o vídeo aqui, esse vídeo, e não compartilharem e não se inscreverem no canal. Não tá aqui, mas eu acho que vale anotar como uma crítica aí se você não tiver feito. Já fez? Vamos lá, faz agora, depois você esquece. Beleza? Obrigado. Valeu pela ajuda aí. Quarto ponto agora de verdade, né, voltando aqui ao vídeo, é uma esquiva, no caso de alguns intelectuais, ali da revisão de pares. É uma convicção tão grande que você escapa de ouvir o outro. É esse falar para si mesmo. Você tem uma pesquisadora lá no filme que ela apresenta para o gabinete presidencial uma solução. E aí o Randall Mindy pergunta, mas isso passou por revisão de pares? Não passou. Então, se a pessoa está falando ali e não passou pela revisão de pares, ela não pode fazer aquelas afirmações que ela fez. Ela poderia dizer, olha, tem uma hipótese aqui, e aí eu vou entregar isso aqui e vamos, né, discutir. A revisão de pares não é uma coisa que a pessoa tem que se esquivar, é uma coisa que ela deve procurar, apesar de toda a chatice que é. A mediação dos pares na academia é uma coisa que o intelectual deve procurar, o cientista deve procurar, porque ele garante um olhar intersubjetivo sobre aquele mesmo objeto e aumenta muito mais a probabilidade de você acertar. Esse também é um comportamento que uma parte dos intelectuais tem, inclusive muitas vezes mandando artigos para revistas predatórias, né? Revistas que você pagou, eles publicam, o que não constitui uma prática científica legítima. Todo mundo sabe que existe panelinha para publicar as coisas sem passar por uma revisão séria em alguns lugares. Existe isso mesmo. Existem revistas que não passam por revisão de pares, né? Isso é um problema.
Isso é um problema para a ciência, porque quando você tem a revisão de pares, você manda para uma revista, 2 pessoas, em geral, vão receber aquele artigo sem saber de quem é. Então, ele vai estar analisando aquele conteúdo, não importa quem escreveu. Se alguém que escreveu é doutor pela USP ou se ele é graduado por uma universidade, por uma faculdade de um município. O que interessa é a evidência que está produzida ali, que está disponível, né? Quinto, é a omissão das grandes instituições nesse debate público. Porque no final das contas fica Jennifer Lawrence, que fez a Kate Dibiasky, junto com o Dr. Randall Mindy, que é o Leonardo DiCaprio. Eles ficam lá fazendo a campanha para que as pessoas olhem para cima e elas vejam que tem um meteoro caindo para elas se comportarem em relação a isso, pressionar o governo para ter uma atitude. Mas eles são, como eu já disse, né, personagens de uma pequena faculdade, de uma pequena universidade. O MIT, Harvard, Stanford, não estão participando do debate. Provavelmente eles estão lá fazendo, apesar de em tese, terem preparação científica para saber que o mundo vai acabar, eles estavam lá escrevendo outros papers, outros artigos para engordar o seu currículo. Quando existe um debate importante na sociedade. Eu vou dar um exemplo para vocês, muito claro disso. Quando alguém está na carreira acadêmica, ele se beneficia de ter mais pontos no currículo Lattes. O currículo Lattes é o currículo universal que todos os pesquisadores do Brasil têm, que é público. Quanto mais você tem trabalhos lá que estão comprovados, mais você consegue crescer na sua carreira nas universidades. Os planos de carreira estão vinculados a essa produtividade, num esquema muito ruim, aliás, mas tudo bem. Mas aí, o que acontece? Vou dar um exemplo. Você fazer divulgação científica não conta. Você escrever livros conta muito pouco para poder fazer uma linguagem mais acessível para chegar às pessoas. Conta muito pouco. Ou seja, existe de fato um privilégio desse produtivismo, desse olhar para dentro da universidade, não da universidade se comunicar com a sociedade. O pilar da universidade é pesquisa, ensino e extensão. Mas a extensão, no final das contas, fica um tripé, fica bípede, né? Porque a extensão praticamente não tem, é uma coisa muito en passant, assim, na universidade. E esse, eu acho que é um dos aspectos que foi menos explícitos no filme, mas eles mostraram ali aqueles dois meio que sozinhos fazendo essa campanha, mas que também é fundamental num olhar mais geral do filme e num olhar mais geral sobre como a universidade se comporta em relação à sociedade também. Bom, esses foram 5 pontos aí, 5 críticas feitas aos cientistas, à universidade. Eu concordo com todas elas, acho que todas elas são muito relevantes. Eu gostei muito do filme, acho que tá claro para todo mundo que não é aquele filme daquele humor sutil, é um humor mais escrachado, e eu gosto disso, acho legal, gosto de assistir vídeos assim. Então, a mim foi bacana, a mim interessou o filme e eu quero saber de você agora, dê sua opinião aqui embaixo nos comentários, se tem outras críticas também à comunidade científica que eu não enxerguei, tá bom, gente? Um grande abraço, tchau pra vocês.